Bom dia, pessoal, tudo bem? Irmãos, eu vou começar com uma palavra de oração e já vamos começar o nosso devocional de hoje, tá bom? Bem, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que vamos ter aqui, diante da Tua palavra, meditando um pouco sobre a Tua igreja, o papel dela e o nosso compromisso, Pai, com a igreja que o Senhor, pela qual o Senhor morreu. Fortalece o nosso coração em Ti e que possamos crescer no conhecimento e no amor à Tua igreja, Pai. É o nome de Jesus que eu suplico ao Senhor. Amém. Bem, irmãos, a gente tá caminhando talvez por uma realidade, um momento diferente, né? Agora com essa flexibilização. As coisas parecem estar começando a querer voltar à normalidade de antes, né? Então, com essa flexibilização, no domingo passado, o pastor Sacha falou sobre um retorno, né, gradual e bem pensado sobre as nossas atividades na igreja, né? Então, eu fiquei pensando, né, como que isso vai ser algo diferente, sei lá, algo novo, algo diferente sobre esse retorno, né? Após todo esse tempo em cultos online, né? Em reuniões online, tudo de forma virtual, né? Onde as pessoas se relacionam mais por telefone, por videoconferência e coisas do tipo, né? Então eu fiquei pensando, né? Como a gente refletir um pouco sobre a importância, né, do nosso compromisso com a igreja, né, nesse retorno, talvez, como que a gente vai voltar, né? Como as coisas vão ser diferentes ou se vai ser talvez igual. Mas eu queria refletir hoje com os irmãos a relevância e a importância a qual a igreja tem, né? Porque ela é fundamentada em Cristo, então ela é extremamente importante para nós, né? E também o nosso compromisso com ela em servir a Cristo na igreja e para nossa própria edificação no meio do corpo de Cristo. Então é uma reflexão, né? Para também a gente poder corrigir coisas que às vezes a gente talvez tenha concepções equivocadas ou descalibradas sobre a nossa relação com a igreja. E o texto que eu vou ler com os irmãos hoje, e que eu vou basear nosso devocional, está em Efésios 2, né? Essa semana o Léo falou sobre Efésios 2 também, né? Numa perspectiva um pouco diferente do qual eu vou usar aqui, né? Do qual eu vou falar. Ele falou um pouco da unidade, eu vou tocar nesse assunto, na questão da unidade que nós temos em Cristo, né? Nele converge todas as coisas e nele somos unidos. Mas o texto que eu vou usar é o finzinho de Efésios capítulo 2, que é os versículos 19 a 22, né? E diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Santo Espírito. Então, o nosso texto de hoje ele traz essa reflexão de que Deus está construindo, por meio dessa igreja, um templo para si, para sua habitação, né? E em Cristo nós somos unidos a uma nova família, né? Nós somos inseridos num novo contexto de família, onde todos nós juntos pertencemos a nossa família. Então eu quero dar um breve contexto, né, do que Efésios fala no capítulo 1, né, e um pouco do que o Léo falou no capítulo 2 também, né? Efésios 1, ele descreve para nós, né, as bênçãos que nós recebemos em Cristo, né, na sua obra completa na cruz, na sua ressurreição. Ela trouxe bênçãos para nós, né? E muitas dessas bênçãos estão descritas todos no capítulo 1 de Efésios. E algumas coisas que ele toca que são importantes a gente lembrar, né? Fala que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Em Cristo nós fomos escolhidos, fomos eleitos nele para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Fomos também abençoados com a eleição para o louvor. A nossa eleição é para o louvor e a glória de Deus. Em Cristo fomos redimidos pelo seu sangue.
fomos selados com o Espírito da promessa, penhor da nossa herança. E o capítulo 2 ele começa a abordar um pouco mais sobre o efeito da obra de Cristo na nossa vida, na luta contra o pecado, né? O que Cristo fez ao quebrar a condenação, né? A maldição do pecado em nossas vidas, de forma incisiva, né? Mostrar que nós saímos de uma vida de pessoas mortas para pessoas que agora têm vida, né? Por causa de Cristo. Então Paulo continua a falar sobre a obra de Cristo, a restauração que ele faz, né? Essa marca que tem, né, no cristão, que é de sermos unidos, né, sermos convergidos em Cristo a uma nova família, sermos um novo grupo, né, um novo contexto onde estamos inseridos, que somos uma família agora por causa de Cristo. Então Cristo é o agente unificador de todos aqueles que estão nele, e por ele nós temos acesso a Deus, né, em um só Espírito. Todos nós, unidos em Cristo, temos acesso a Deus em um só Espírito, né? Então isso nos torna uma família, né? E o objetivo do devocional hoje é justamente a gente pensar nesse reflexo de família em Cristo, né? Nesse retorno talvez gradual, a gente precisa pensar e corrigir talvez coisas que a gente tem, equívocos ao qual a gente talvez passa, que a gente comete na nossa vida quando a gente pensa sobre a igreja, né? A nossa vida em paralelo com a igreja, né? E a sua importância nessa realidade. Então somos famílias, né? Juntos por causa de Cristo, e precisamos refletir como temos priorizado a igreja, né? E os irmãos em Cristo. Precisamos consertar expectativas e calibrá-las para aquilo que Cristo deseja de nós como sua família, né? Então algumas perguntas, né, que eu fiz aqui para a gente pensar e refletir sobre, né, a nossa vida, nossas decisões e como encaramos a igreja, né, a sua importância e a relevância dela para o reino de Deus. A primeira pergunta: será que minhas decisões pessoais tenho lembrado da igreja e dos irmãos, visando não impactar minha presença junto ao corpo e à comunhão? Será que decisões que eu tenho tomado, talvez de um trabalho ao qual eu tenho escolhido, que me toma muito tempo e não me permite talvez estar tanto tempo na igreja, me dedicar à comunhão? Será que talvez tenho tomado decisões financeiras que têm impactado na minha vida, na forma como eu dirijo a minha família, e isso tem impactado na minha presença na igreja, né? Quais decisões pessoais, né? Talvez um apartamento, uma casa, morar em outra cidade, né, tem impactado na minha presença, em como eu tenho me relacionado com os irmãos, né, de forma presencial, né, ao qual a gente está vislumbrando, né, nesse futuro, né. Então a gente precisa pensar e refletir sobre nossas decisões pessoais e como elas impactam, né, na nossa realidade no corpo de Cristo. Outra pergunta: tenho lembrado de sustentar nossos pastores e líderes em suas funções de cuidado com a família de Cristo, né, com a igreja? Será que eu tenho lembrado de sustentar os nossos pastores nesse árduo trabalho, né, de organizar, de levar a igreja, de olhar para o corpo de Cristo como algo fundamental, e essas pessoas dão a sua vida pela igreja, né, assim como Cristo deu também? Terceira pergunta: será que eu não tenho muitas vezes encarado o corpo de Cristo como um clube de amigos, talvez um grupo de entretenimento, né? Será que muitas vezes a gente não tem ido na igreja simplesmente com uma motivação, né, simplesmente de ver pessoas? E não que isso seja ruim, né? Isso é muito bom, porque isso mostra a nossa comunhão, mostra a nossa desejo de estar com as pessoas, mas muitas vezes a gente pode estar encarando a igreja como um grupo simplesmente de diversão, ao qual a gente vai lá, se entretém, toma um suco de uva juntos, come um pãozinho juntos, né, e estamos juntos ali, né? A amizade tem sido talvez o foco ali e não a realidade da igreja, né, fundamentada em Cristo, ao qual Cristo morreu e ao qual a gente deve servir. Então muitas vezes a gente tem a concepção e motivações erradas de ir para a igreja simplesmente por lá ser um grupo de pessoas legais ao qual eu encontro, me divirto, e saímos juntos, conversamos sobre diversas coisas, mas sem lembrar do que nos une, né? E a quarta pergunta: será que problemas de relacionamento são um impeditivo ou um dificultador para eu ter comunhão, até mesmo com irmãos que amo, né?
Será que meus problemas de relacionamento com as pessoas me impedem, muitas vezes me desmotivam de ir para a igreja, né? Por causa de problemas com elas, de relacionamento, problemas ligados a coisas do contexto da igreja, divergências. Será que isso tem sido um impeditivo, né, para eu me relacionar com a família a qual eu estou inserida, né, a família de Deus, dentro do contexto da Igreja Batista Maranata? Então são algumas perguntas que a gente precisa pensar, irmãos, não só para esse retorno agora, mas em toda a nossa realidade como pessoas, né, que estão dentro da igreja. A gente precisa pensar, né, qual o impacto das nossas decisões, como eu tenho encarado a realidade dos líderes que nos lideram, né, no caminho de Cristo. Então são perguntas que a gente precisa pensar sempre, né, lembrar delas, e muitas outras que vão nos ajudar a calibrar o motivo pelo qual a gente vai, né? Porque é muito fácil a gente esquecer a realidade fundamental da igreja, que é Cristo, e simplesmente a gente ir no modo automático e estar lá só por estar, né, e vai embora e segue a vida, a semana trabalhando de novo, no mesmo ritmo, né, tá acostumado, já tá naquela inércia, e vai para a igreja domingo também, né? Então são perguntas para a gente agora nesse possível retorno que a gente precisa fazer para que a gente possa realinhar a nossa motivação, a nossa realidade pelo qual a igreja realmente existe, né? Então, com Cristo, que é o unificador, né, que é o fundamento da igreja, também nele somos herdeiros, né, junto com a família de Deus. E como família, né, uns se importam com os outros, né, devem se importar uns com os outros, cuidam e devem se relacionar bem, né? De certa maneira, precisamos nos relacionar bem. Então devemos também andar de mesmo modo como irmãos em Cristo. E como família, nós também temos uma realidade ao qual nós devemos nos preocupar uns com os outros, né? Eu tenho responsabilidade com os irmãos, e os irmãos também têm responsabilidade uns com os outros, né? De cuidar e zelar por cada um deles. Porque Cristo morreu por cada um de nós. Nós estamos inseridos na mesma família, então como familiares devemos estar juntos pensando uns nos outros, né? Então a ausência, né, o pecado dentro da igreja, né, as divergências, as facções causam um problema, e causam um problema na unidade ao qual Cristo morreu, né, pelo qual Cristo morreu, essa unidade. Esses problemas trazem essa divisão, trazem essa facção. Mas então precisamos lembrar que, como família, precisamos também servir uns aos outros, né? Então temos essa responsabilidade, não só uns com os outros, de entendermos a realidade de que Cristo nos une, né? Isso faz todo sentido quando a gente tem problemas, para a gente resolver nossos problemas, porque ambos amam a Cristo, então ambos precisam estar em comunhão, em unidade. Mas também precisamos servir, né? Precisamos servir uns aos outros, né? Como diz o texto de 1 Pedro 4,10, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então faz parte da nossa responsabilidade uns com os outros de servir, né? Então a igreja não é o único ambiente, mas é um ambiente fundamental ao qual servimos uns aos outros, ao qual temos comunhão, estamos lá para servir, né? Temos também a responsabilidade de consolar e encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então precisamos ter esse pensamento, essa preocupação de consolar aqueles que precisam ser consolados e edificar, né, em Cristo aqueles que precisam ser fortalecidos, levantados, né, da dificuldade, dos momentos difíceis que tem passado. Um outro ponto também, né, o qual nós temos responsabilidade de carregar o fardo uns dos outros. O texto de Gálatas 6 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aqueles que estão com um fardo pesado, né, aqueles que estão vivendo uma vida em pecado, nós precisamos ajudar a esse irmão a corrigir o caminho errado pelo qual ele tem caminhado, e ajudar, né, aqueles que estão em dificuldades em carregar o fardo. Nós precisamos carregar o fardo junto. Isso faz parte
de ser família de Cristo, de estarmos unidos nesse fundamento. Precisamos ajudar aqueles que estão em pecado, confrontando, né? Ajudando, corrigindo o caminho pelo qual ele tem caminhado, e também aqueles que estão com fardo pesado. Nós precisamos ser alguém que ajude a carregar, né, o fardo, não só através de falar, transmitir a palavra para aquela pessoa, mas também de estar junto, né, caminhar junto com ele e carregar o fardo junto com ele. Assim como Cristo fez por nós, né, nos tirando do peso do pecado, ele carrega conosco o fardo, nós precisamos também carregar uns com os outros. Faz parte de ser família, faz parte de pertencer à igreja, se preocupar com a vida de uns dos outros. E o último ponto é: orem uns pelos outros, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, né? Tiago 5,16. Então precisamos orar uns pelos outros, né? Fortalecer não só nossos pastores em oração, mas também orar pela igreja, orar pelos irmãos, para que todos unidos em Cristo estejamos fortes como corpo, né? Como fala em Efésios, que somos um templo, né? Dedicado à habitação de Deus, ao qual vamos ser construídos em cima do fundamento, né, da pedra angular que é Cristo, e do fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então Jesus nos traz a imagem para nós de o grande servo, né? Então precisamos servir, porque Cristo serviu a todos nós, morrendo na cruz, né? Foi até a cruz, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa unidade nele, estarmos juntos nele. Então precisamos abraçar o exemplo de Cristo para servirmos aos outros. Irmãos, enquanto a igreja tiver Cristo como fundamento, nós estaremos muito bem fundamentados, porque Cristo é aquele ao qual a igreja está baseada, fundamentada, né? Então todos nós estamos alicerçados sobre o mesmo fundamento, né? E esse fundamento é Cristo, né? Enquanto Cristo for o fundamento da igreja, né, ela deve ser a testemunha, o reflexo das boas novas para o mundo, né? Como corpo unido, nós somos o reflexo do evangelho, da boa nova para esse mundo que está perdido no pecado e nas trevas, né? Enquanto Cristo for o fundamento das nossas vidas, o fundamento pelo qual eu baseio a minha vida, pelo qual eu dirijo a minha vida, pelo qual eu ponho o alvo da minha vida, né? Então, irmãos, a nossa vida vai caminhar bem, né? E Colossenses diz para nós, Colossenses 1, 10 a 11, diz algo importante para nós. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, irmãos, que possamos viver de modo digno do Senhor, né? No meio do corpo da igreja, frutificando, né, toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E o corpo de Cristo, né, fundamentados em Cristo, no corpo de Cristo é onde nós encontramos isso, né, de forma plena, né? No meio da igreja é onde nós encontramos Cristo pregado na cruz, ressurreto, né, onde nós vemos a glória de Deus por meio do seu evangelho, pelo meio da obra daquilo que Cristo fez por nós. Então Cristo, sendo o fundamento da nossa igreja, ele traz para nós essa união, né? E nós precisamos entender o nosso compromisso quando estamos inseridos nesse contexto de igreja, nesse contexto de família. Precisamos saber que temos essa realidade de pensarmos uns nos outros, de termos responsabilidades uns com os outros, de sabermos como o irmão está, de como ele tem carregado o seu fardo, de como a gente pode ajudá-lo na luta contra o pecado, como podemos nos relacionar melhor com as pessoas, né? Pessoas que às vezes são difíceis de se relacionar, nós precisamos amar essas pessoas porque Cristo também amou. Então, quando estamos alicerçados no fundamento ao qual é Cristo, né, todas as coisas nos trazem e convergem para a união, né? A dificuldade é que nós temos essa dificuldade de trazermos a união, porque nós queremos fazer a divisão. O nosso coração, ele insiste em querer fazer aquilo que a gente acha que é o certo, aquilo que a gente acha que é o bom, quando na verdade a gente precisa fazer aquilo que Deus nos diz que é bom, né? Por isso uma vida fundamentada em Cristo, né, ela é dirigida pelo aquilo que Cristo quer para nós, né? Assim como a igreja é fundamentada e caminha para ser a glória de Deus no mundo, de refletir a boa nova ao mundo, né? Assim também a nossa vida deve ser fundamentada.
Então precisamos entender que temos uma responsabilidade uns com os outros. E decisões que tomamos em nossas vidas muitas vezes vão afetar como nós podemos manifestar e viver e transmitir essa realidade de compromisso como corpo de Cristo, como família em Cristo. Então agora que vamos talvez retornar, né, à nossa realidade, mesmo que ainda pouca e gradual, precisamos lembrar dessa realidade, dessa importância do nosso compromisso e comprometimento com o corpo de Cristo, né? Que possamos servir uns aos outros, não só no corpo de Cristo, no meio da igreja, mas agora nessa nova realidade a qual a gente tem entrado, né, do mundo online, que possamos também lembrar uns dos outros, né? Talvez por videoconferências, em conversas por telefone, mensagens, mas não nos esqueçamos que nós temos o compromisso uns com os outros, porque somos igreja de Deus, somos a edificação, templo santo dedicado ao Senhor, todos nós juntos que cremos em Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos essa semana. Vamos terminar com uma palavra de oração para que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração, continue nos ajudando a caminhar debaixo da Tua graça e que entendamos, ó Deus, que a nossa realidade está no controle e nas mãos do Senhor, né? Que Deus os abençoe o corpo dele. Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor morreu pela Tua igreja. O Senhor entregou o Seu Filho para que nós nos tornássemos um nele. Nos tornássemos um corpo, uma família. E nós temos, ó Deus, a consciência que nós temos responsabilidades uns com os outros, de amar ao próximo, de nos dedicar e servir como corpo de Cristo, como família de Cristo, Pai. Nos ajuda a crescer como igreja, a desenvolver, Pai, a unidade do Senhor, né? E que o pecado, Pai, não tenha vez, que possamos lutar arduamente contra o pecado, para que possamos estar cada vez mais unidos como igreja local, como igreja Batista Maranata, como corpo do Senhor, servindo, Pai, ao Senhor, servindo à igreja, a qual está fundamentada em Cristo. Nos ajude a fundamentar o nosso coração, o nosso pensamento e nossas decisões também em Cristo, para que possamos agradá-lo, não só servindo no corpo, mas também com o nosso dia a dia, no nosso trabalho e com decisões que vamos tomar, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, pela Tua obra na cruz e pela misericórdia derramada sobre nós. Obrigado pela Tua igreja, obrigado por cada um, Pai, que pertence à nossa igreja local, Batista Maranata. E é no nome de Cristo que eu sou grato e peço. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um bom resto de semana, bom feriado hoje. Bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Abençoe Carlos, Silvia. Deus abençoe a todos. Até mais.